Fala, galera, e aí, ó? Tomou tua água, tomou teu café, comeu um biscoitinho? Então vem comigo, vamos para a segunda parte. Se liga só aqui, ó. Nós já falamos das 6 primeiras classes, ou seja, das 6 classes variáveis. Agora nós vamos falar das 4 classes invariáveis. E é o seguinte, meu companheiro, elas estão aqui. Para você gravar, é claro que, né, de vez em quando uma sacanagem faz a gente gravar um negócio. Essa palavra é muito importante para o homem, que trata como se fosse um troféu, e para a mulher também. Quando ela tem, tá feliz. Quando não tem, tá boladona. Então, ó, para dominar a língua portuguesa, para dominar as classes gramaticais, basta você dominar isso aqui, ó, a pica. Então, ó, preposição, interjeição, conjunção e advérbio. É uma sacanagem, mas que no final das contas vai auxiliar. Agora, a gente precisa definir para que serve cada classe dessas. Então, vamos lá, ó. Quando eu falo em preposição, a preposição serve para ligar palavras. Beleza? Preposição serve para ligar palavras. Vocês lembram quais são as preposições? Eu vou até colocar aqui uma telinha em branco. Daqui a pouco eu volto na preposição de novo. Mas, quando a gente pensa em preposições, como é que o camarada pode cobrar isso para a gente na prova? Ele pode cobrar atrelada à questão da regência verbal e nominal. Então vai perguntar qual é o tipo de preposição que vai ser trabalhada ali, se está adequada ou se está inadequada, e pode também cobrar em cima do valor semântico, pode perguntar se é uma preposição relacional, se é uma preposição nocional e por aí vai. Agora, para a gente gravar as preposições, as essenciais, basta a gente lembrar disso daqui, ó, a, ante, vou botar tudinho aqui, ó. Eu aprendi isso quando eu era bem molequinho, devia ter uns 7, 8 anos. A professora cantou na escola, eu gravei e nunca mais esqueci. Então, você que é adulto, com certeza vai gravar também. E aí se liga, naquele ritmo da música Escravos de Jó. Escravos de Jó jogavam caxangá. Então, ó, eu vou cantar agora para você, aí você vai cantar para tua esposa, ou então você, mulher, vai cantar para o teu marido, namorado, namorada, para o filho, seja para quem for. Se você cantar isso aqui 2 vezes, nunca mais vai esquecer na vida. Então o ritmo é assim, ó. A, ante, até, após, com, contra, de, em, desde, entre, para, perante, por, sem sobretraz, sem sobretraz, sem sobretraz, trás. Você ligou que aqui são 2 vezes, né? Então, meu companheiro, minha companheira, canta isso aqui, e eu tô falando sério, 2 ou 3 vezes para alguém, nunca mais você vai esquecer. Como eu disse, isso aqui vai ser cobrado nas questões morfológicas, é claro, o camarada vai destacar um termo, vai perguntar qual é a classe gramatical, aqui estão as possíveis preposições, vai cobrar em regência para saber se aquela preposição é adequada ou não, e também vai cobrar relacionado ao valor semântico. Por exemplo, eles gostam muito da preposição com nas provas. Então, o camarada pode destacar o com e perguntar qual é o valor semântico. Muito aluno já vem com aquele valor semântico já preso. Isso não existe na preposição. A preposição terá um valor semântico no contexto ao qual ela faz parte. Se eu falar que o João saiu com o Paulo para tomar uma cerveja, aí ele saiu na companhia do Paulo. Aí é um valor semântico de companhia. Agora, se eu falar que o João feriu o Paulo com a faca, já é valor semântico de instrumento. Então, vai depender do contexto ao qual a preposição faz parte. Tranquilo? Agora, voltando aqui comigo, ó. Então, a gente já gravou as preposições. A gente já sabe que as preposições servem para ligar o quê? Palavras. Além das preposições
Tem outra classe aqui que vai fazer ligação, não tem? Mas antes de mais nada, eu vou falar da interjeição. A interjeição, ela serve para expressar sentimentos. Interjeição é galho fraco em provas do CESP. Então não preciso ficar perdendo tempo. São aqueles termos, ai, ui, ó, ah, meu Deus, sempre acompanhado de um pontinho de exclamação. Agora, pra gente é irrelevante. Agora, esse camarada aqui é importante, ó. A conjunção também serve para fazer ligação. Só que a preposição liga palavras e a conjunção serve para ligar orações. Mas liga apenas orações? Não. Também serve para ligar palavras, mas não quaisquer palavras como a preposição. Serve para ligar orações e palavras de mesma função. Tá? De mesma função sintática. Agora, esse cara aqui, ó, né, ou essa pessoa, ou esse termo aqui, na verdade, a conjunção é a menina dos olhos da língua portuguesa. Se eu não sei conjunção, vou assustar agora, aterrorizar. Eu não sei interpretar e não sei fazer redação. Como é que eu vou fazer um texto se eu não sei indicar causa, consequência, finalidade, oposição? Eu tenho que saber conjunção, meu companheiro. Conjunção é a menina dos olhos da língua portuguesa. E como é que eu vou aprender conjunção? Só de um jeito, ó. Vou até apagar aqui de novo, ó. Só tem um jeito para aprender conjunção. Você sozinho em casa. Eu vou ensinar a técnica aqui agora para você nunca mais depender de um cursinho. Pô, Cid, mas aí tu vai parar de ganhar dinheiro, pô. Não vou depender mais de um cursinho? Não, pô. Não vai ter um montão de gente aí. Você vai indicar, você vai falar, caraca, segui as dicas do Sidney, deu certo, eu passei no concurso. E aí você vai passar isso adiante. Olha só. Quando eu penso nas conjunções, eu tenho as conjunções coordenativas, e eu tenho as conjunções subordinativas adverbiais. Beleza? Aprender conjunção faz você acertar a questão de coesão sequencial. Sempre cai nas provas do CESP. E se a gente for pegar, por exemplo, provas de segurança pública, sempre cai. Sempre tem, por exemplo, uma frase em que o cara coloca João estudou, mas não passou de ano. Aí ele pega aquele mais e substitui por um outro termo, que tenha o mesmo valor semântico, um valor semântico diferente. E aí você vai ter de ver. Agora, para que você possa gravar isso, até mesmo porque não faz você acertar só a questão de coesão sequencial, faz você acertar a questão da classificação da oração, faz você acertar a questão de pontuação, faz você acertar a questão de reescrituras de frases, faz você, por exemplo, produzir um texto. Então, caramba, é muito importante. Eu tenho 5 conjunções coordenativas e eu tenho 9 conjunções subordinativas adverbiais. Aí você vai falar, poxa, são fáceis, porque aí são 14 termos. Eu gravei as preposições que são 18 apenas com a musiquinha, como é que eu não vou gravar 14? Só que é o seguinte, não são 14 termos, são 14 valores semânticos. Pega a adversativa, por exemplo, que é coordenada. Eu tenho mais, porém, todavia, entretanto, contudo, no entanto. Então, estou falando de mais de 100 elementos. Ninguém grava mais de 100 elementos de uma hora para outra. Então, o que você vai fazer na sua casa? Você vai pegar 2 folhas de cartolina, vai escrever, tá? Transcrever ali as 5 conjunções coordenativas numa folha, as 9 conjunções subordinativas adverbiais na outra e colar na parede do quarto, da cozinha, da sala, seja onde for. Ah, sim, mas eu não posso imprimir e colar? Não, porque para você absorver aquele conteúdo, tem de escrever. Então, aqui é uma videoaula, mas eu acredito que você esteja anotando muita coisa que eu estou falando, muita coisa que eu coloco aqui na TV, você vai anotando, porque isso é importante. A aquisição do nosso conhecimento está automaticamente ligada ao processo de escrita. Aí você vai colar e vai botar na parede do teu quarto. Para quê? Para visualizar sempre. E aí, dessa forma, você vai gravar e vai dar tudo certo. Sem contar, isso aqui é tão importante, sabe por que isso é muito importante? Porque é a base da argumentação na língua portuguesa. Eu tenho 14 valores semânticos, 12 individualizados e 2 que possuem um valor conjunto. Então, isso tudo aqui é a base da argumentação, mas existe a base da base. E são, inclusive, as conjunções que mais caem na tua prova.
Eu estou falando aqui, ó, do campo semântico da oposição. Dentro do campo semântico da oposição, a gente tem as conjunções adversativas, que são coordenadas, e nós temos as conjunções concessivas, que são subordinativas adverbiais. Sidney, por que elas são as que mais caem na prova? Está aqui. Elas são a base da oposição, que é a base da argumentação, que é a base da manipulação que a gente utiliza. Se as duas indicam oposição, tem de ter uma diferença entre elas. A diferença é que a adversativa serve para enfatizar. E a concessiva serve para minimizar. Sidney, até agora eu não entendi nada. Então vamos lá. Ó. Se serve para enfatizar, serve para deixar argumento forte. Se serve para minimizar, serve para deixar argumento fraco. Já anotou isso aqui no teu caderno? Então anota que eu agora vou fazer duas pequenas analogias para que você possa entender isso aqui com calma e tranquilidade. Uma na base da brincadeira, outra na base da seriedade, tá? Então vou até apagar aqui. Então vamos lá, ó. Vou conversar com você que está em casa agora. Você mulher que está aí, abandonada, solteira, está estudando para concurso, para ver se a tua vida melhora, para ver se você pelo menos tem um dinheirinho para gastar, para ir para balada, para ver se arruma um gato, mas você está solteira, abandonada. Aí eu vou dizer que eu tenho a solução dos teus problemas. Eu tenho um amigo para te apresentar. Aí você vai ver com aquele papo, não, agora eu sou concurseira, estou estudando, é ruim, duvido, do jeito que está difícil encontrar homem no mercado. Você vai falar, quando, Sidney? Não, estou brincando. Você vai querer saber como é que o cara é, né? Vai querer saber se é bonito, como é que é. Beleza. Aí eu vou falar assim para você, eu vou falar que o meu amigo é feio. Caramba, não é um argumento bacana, não é? Só que eu vou continuar a frase. É feio, mas é rico. Aí, olha só, ficou ou não ficou interessante? Aí você pode até falar assim para mim, ah, Sidney, mas eu não sou interesseira. Mas você há de concordar comigo que é melhor um feio rico que um feio pobre. E observa o que eu fiz aqui. Eu coloquei uma adversativa do lado do rico. Então, consequentemente, eu enfatizei o lado do rico e minimizei o lado do feio. Não importa que ele é feio, importa que é rico e você vai pegar. Agora, eu poderia ter dito que ele é rico, mas é feio. Ué, Sidney, não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Agora eu coloquei a adversativa do lado do feio. Consequentemente, estou enfatizando o lado do feio e estou minimizando o lado de quem? O lado do rico. Então, tudo bem que ele é rico, mas ele é tão feio, horroroso, que não tem como pegar. E aí vamos imaginar o ato de comunicação, o ato de fala. Mais uma vez, sempre tem quem fala, que é o emissor, e quem ouve, que é o receptor. Então você, mulher que está em casa aí, sofrida, abandonada, se eu falo para você a primeira frase, que o meu amigo é feio, mas é rico, eu estou argumentando em prol do meu amigo, eu estou tentando convencer você de ficar com o meu amigo. Agora, se eu falo para você a segunda frase, que o meu amigo é rico, mas é feio, eu estou argumentando contra o meu amigo. Eu estou tentando convencer você de não ficar com o meu amigo, por algum motivo. E aí já não importa, vai depender da situação. Aí imagina o seguinte, eu falei que isso daqui é a base da argumentação e é a base da manipulação. Falei que ia fazer uma analogia na base da brincadeira e agora séria. O jornal, ele não pode dizer diretamente se é contra ou a favor do governo, mas ele vai fazer isso com os atenuantes linguísticos. Quem domina a língua portuguesa consegue, por exemplo, dizer, ah, eu não gosto de tal revista porque tal revista é de esquerda. Ah, eu não gosto de tal revista porque tal revista é de direita. Quem não consegue perceber isso, acaba virando massa de manobra. Então, camarada te manipula. Olá, meus amigos, tudo bem? Sou o professor Luiz. Desculpa interromper essa sua grande videoaula, mas muitos de vocês estão perguntando, professor, e o PDF dessa aula? Onde que está o PDF dessa aula? Atenção, o PDF dessa aula, a gente pede uma pequena contribuição aqui para a nossa plataforma da Lá Concursos, né? Olha só, atenção, todos os PDFs, não só dessa aula, mas todos os PDFs que eu falo que é
do curso do TJ, da playlist da lá Concurso TJ Pará 2019, né? Mais o Personal Coach. O que é o Personal Coach? É a nossa ferramenta pedagógica, ou seja, você pode assistir também esse vídeo, tá, lá na plataforma através do Personal Coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Você vai ter um treinador pessoal aqui, a gente vai controlar você, a gente vai ranquear, nós vamos acompanhar o seu desempenho. Professor, quanto custa os PDFs e mais o Personal Coach? Apenas R$ 29,90 é o preço aí dessa pequena contribuição desse projeto aí da Lá Concurso, ok? Forte abraço, já, tchau. Você não pensa por si, você pensa o que ele pensa. Essa é a verdade, apenas reproduz como um papagaio. Agora, o jornal, ele não diz diretamente, mas ele vai dizer veladamente. Quem tem um domínio da língua portuguesa vai perceber. Geralmente, em qual parte do jornal eles colocam isso? Na parte de economia. Aí está lá a notícia. Os juros caíram, mas os preços continuam altos. O que fica na nossa mente? Que o preço está alto. E eu me revolto, eu fico puto. Passei o mês inteiro trabalhando, não consigo pagar minhas contas, vou me revoltar. Vou me revoltar contra quem? Contra o governo. E aí o jornal conseguiu o que queria. É contra o governo e me deixou contra o governo. Mas se o jornal for a favor do governo, ele vai expor os mesmos dois fatos. Porque entenda, é um jornal, está trabalhando com fatos, não são hipóteses. Então ele vai apresentar os mesmos dois fatos, mas ele vai reescrever a frase, vai colocar de forma diferente. Então ele vai colocar os preços, ele vai botar assim, ó. Os preços continuam altos, mas os juros caíram. E aí o que vai ficar na tua mente? Que os juros caíram. Pô, aqui no Rio de Janeiro, então, a gente vai correr para o Guanabara para poder fazer compra. E se eu faço compra, eu fico ou não fico feliz? Eu fico feliz. Aí qual é a associação que eu faço? Neste governo eu compro, no governo de fulano de tal não comprava. Então é assim que funciona. Aí eu passo a apoiar o governo, o jornal consigo o que queria. E aí a gente pode ampliar isso aqui, ó. Eu poderia, por exemplo, colocar, ó, choveu, mas fui à praia. Fui à praia, mas choveu. Se não é a mesma coisa? Não. Quando eu coloco choveu, mas foi à praia, eu coloquei o mais, a adversativa que enfatiza, do lado daí da praia. Consequentemente, eu minimizei quem? A chuva. Então não importa que choveu, importa que eu fui à praia e eu me diverti. Agora, se eu boto fui à praia, mas choveu, eu enfatizo a chuva e minimizo aí da praia. Então, ó, fui à praia, mas choveu. Então a chuva estragou o meu passeio. Olha quanta coisa a gente consegue descobrir apenas com a conjunção. Por exemplo, nas provas do SESP, quando o camarada trabalha o texto, ele trabalha realmente a compreensão do texto. Raras são as questões que trabalham a intelecção. Raras são as questões que trabalham a interpretação verdadeiramente dita. Porque interpretação depende do teu conhecimento de mundo. Quanto maior o teu conhecimento de mundo, maior a tua capacidade interpretativa. Tem de ter lido bons livros, tem de ter visto bons filmes, tem de ter escutado boa música, tem de ter viajado, idade, conta, tudo isso vai contar. E tu tá ferrado, porque tu vai pensar assim, pô, eu só vejo Sessão da Tarde, escuto a Anitta, mas para tua sorte, só cai o quê? Questões de compreensão. E quando cai a interpretação, ó, é aqui, ó, atrelada à conjunção. Então, se você gravou as conjunções, pô, fica ou não fica fácil? Porque esse mais aqui vai ser sempre uma adversativa, o porém vai ser sempre uma adversativa, o portanto vai ser sempre uma conclusiva, então não tem como eu dar mole. Se eu tenho a base ali, se eu já gravei, fica tudo fácil. Ah, professor, mas eu escutei um professor dizendo que conjunção é interpretação, não tem que gravar nada. É, mas vai não ver nada e chega lá, pega uma conjunção consecutiva e diz que aquilo dali indica consequência. Pega uma conjunção proporcional para dizer que indica proporcionalidade. Pega um com quanto e me diz que é uma conjunção concessiva. Nunca você vai fazer isso se você não gravou. Então você tem que gravar, tem de ter a base para poder voar, tá? Agora, volta aqui comigo, ó. Então, ó, você já tem um trabalhinho para casa, que é gravar o quê? As conjunções. E por fim, eu deixei quem? Eu deixei o advérbio. Eu não deixei o advérbio por último, porque eu sou sem vergonha e quis formar a pica, não. Eu deixei o advérbio por último, porque ele tem duas importantíssimas funções.
E eu te pergunto, qual é a função primária de um advérbio? Aí muito aluno, caraca, não sei, ou então, é modificar. Não, eu estou falando da função primária, para você nunca mais esquecer na vida. Eu acho que não tem como vocês visualizarem daí, porque a câmera fica pegando aqui, ó, da cintura para cima. Mas a função de um advérbio, a função primária é essa aqui, ó, presta atenção. É indicar circunstância. Aí você deve estar pensando assim, caramba, o que tem a ver essa dancinha escrota que você fez aí, Sidney, com indicar circunstância? Vamos lá, para em frente o inferninho que tem aí na tua cidade, meia-noite, bombando, e aí você faz assim, ó. Vai ou não vai arrumar uma circunstância para a tua vida? Vai arrumar uma circunstância para a tua vida. Então, ó, circunstância de tempo, de modo, de causa e por aí vai. Só que além de indicar uma circunstância, e vocês vão perceber que estou muito bem treinado, ele também é capaz de modificar. É capaz de modificar o adjetivo, é capaz de modificar o verbo e é capaz de modificar o próprio advérbio. Nas provas de concurso público, qual é a palavrinha que vira e mexe o camarada gosta de colocar? E aí eu vou colocar para vocês agora, nem preciso colocar isso nas nossas questões, porque o camarada trabalha assim, ó. Acompanha aqui comigo, ó. A palavrinha que ele gosta de colocar é a palavrinha muito ou bastante. E por que as bancas gostam de fazer isso? Na verdade, por que o avaliador de língua portuguesa gosta de fazer isso? Porque este muito e bastante pode funcionar como advérbio. Portanto, classe invariável. Mas pode funcionar como um pronome indefinido. Ou seja, classe variável. Aí o que significa? Se funciona como advérbio e é, portanto, invariável, só pode ficar no singular, independentemente do resto da frase. Então, eu sempre vou colocar muito e bastante. Agora, se é pronome, aí é variável. Então, eu posso dizer muitos e bastantes. Agora, para funcionar como advérbio, se o advérbio modifica o adjetivo, o verbo e o próprio advérbio, tem de estar ligado a quem? Tem de estar ligado a um adjetivo, tem de estar ligado a um verbo ou a um próprio advérbio. E para ser pronome? Pô, se é pronome, só pode estar ligado a quem? A um nome, que é o substantivo. Agora é o seguinte, é muita coisa para gravar, não é? Tem algum macetinho? Tem. Aí o numeral, que eu falei que era galho fraco, ele agora tem serventia. Quando eu consigo colocar um número, e aí você pensa, número é classe variável. Então, se eu consigo colocar um numeral, é porque eu estou diante de um termo que é variável, ou seja, um pronome. Se eu não consigo colocar um numeral, é porque eu estou diante de uma classe invariável, ou seja, um advérbio. Para a gente não esquecer, vamos colocar um número do filme 300, que aí você não esquece mesmo. Se eu consigo colocar um numeral, se eu consigo colocar o 300, é porque é pronome indefinido. Se eu não consigo colocar o número 300, é porque o quê? É um advérbio. Vamos ver como é que isso funciona na prática. Ó, vou apagar aqui, tá? Espero que você tenha anotado. Eu digo assim, ó. Joana é muito esperta. E observa, Joana não é apenas esperta, Joana é muito esperta. A aluna vai falar assim, ué, Cid, mas é fácil ver se é advérbio, é só ver se está indicando intensidade. Mas o pronome indefinido, ele também indica intensidade. Então, se você for pelo processo semântico, você vai se dar mal. Então, ou você vai fazer um macetinho, ou você vai ver o processo da relação das classes gramaticais. Quando eu coloco Joana é muito esperta, este muito está ligado a qual palavra? Está ligado a esperta. Qual é a classe gramatical de esperta nesse contexto? É um adjetivo. Se o muito está ligado a um adjetivo, só pode ser o quê? Um advérbio. Tranquilo? Claro que aqui eu tenho um advérbio de intensidade, porque está intensificando aquele adjetivo ali. E se eu botar assim, ó, Joana trabalha
muito. Joana não só trabalha, Joana trabalha muito. Então, este muito aqui está ligado à palavra trabalha. O que é o verbo trabalhar. Se está ligado a um verbo, só pode ser o quê? Um advérbio. E se eu botar assim, ó, Joana chegou muito tarde. Ela não só chegou tarde, chegou muito tarde. Então, o muito está ligado à palavra tarde. Qual é a classe gramatical da palavra tarde? É advérbio. É um advérbio de tempo. Se o muito está ligado a um advérbio, só pode ser o quê? Só pode ser um advérbio. Tranquilo ou não tranquilo? Tranquilo, não é verdade? Agora, repara no macete do 300. Será que se eu fosse tentar jogar isso tudo aqui para o plural, por exemplo, eu conseguiria dizer: Joana e Maria são muito espertas? Não, porque o muito aqui é advérbio. Então, Joana e Maria são muito espertas. Tenta colocar o número 300. Joana e Maria são 300 espertas? Faz sentido isso? Não faz. Se eu não consigo colocar o número 300, é advérbio. Aqui, ó. Joana e Maria trabalham muitos? Posso fazer isso? Não posso. Joana e Maria trabalham muito. Eu posso dizer Joana e Maria trabalham 300? Faz sentido? Não faz sentido. Agora aqui, ó, Joana chegou muito tarde. Vamos colocar Joana e Maria. Joana e Maria chegaram muito tardes? Faz sentido isso? Não. Joana e Maria chegaram muito tarde. Afinal de contas, os dois são advérbios, então são invariáveis. Agora, e se eu botar assim, ó, há muito homem na festa. O muito aqui também está intensificando, não está? Só que aí observa, o muito aqui está ligado a qual palavra? Está ligado à palavra homem. Qual é a classe gramatical da palavra homem? É substantivo. E é o seguinte, se está ligado a substantivo, é um pronome. Então aqui, ó, eu tenho um pronome indefinido. Agora, será que dá ou não dá para jogar para o plural? Claro que dá. Agora, tenta colocar um macete do 300. Dá ou não dá para eu dizer que há 300 homens na festa? Claro que dá. Então aqui, com certeza, eu tenho um pronome indefinido. E é o seguinte, por que está muito no singular? Porque o substantivo homem está no singular. Porque a partir do momento que eu colocar homens, o pronome obedece ao substantivo. Então, se o substantivo está no plural, o pronome vai ficar no plural. Então, eu vou colocar muitos homens. Tranquilo ou não tranquilo? E aí, viram a importância do processo? E aí, meu companheiro, isso aqui é muito importante, muito importante, muito importante mesmo. Isso aqui, ó, dominar isso daqui é capaz de fazer você evitar um chifre e até uma gravidez. Porque imagina você, sei lá, fez uma prova, foi fazer um treinamento, ficou um tempo afastado de casa, voltou, aquela tua vizinha fofoqueira falou assim: olha, meu parceiro, tua mulher andou mijando fora da bacia. Aí você vai fazer o quê? Vai matar a mulher? Vai cortar, esfaquear, jogar pro cachorro comer igual fez o Bruno? Não, tu não vai fazer isso. O que você vai fazer? Você vai averiguar com essa voz máscula que Deus lhe deu. Aí você vai chegar pra tua mulher, pra Atadolfa: Atadolfa, você me traiu? Aí ela vai responder: não, não. Você já deve ter estudado raciocínio lógico, não é verdade? O que o advérbio faz com o outro? Ele modifica, não é? Então aqui, ó, um advérbio de negação modifica outro advérbio de negação, então a Atadolfa te traiu. Então desconfie sempre de quem diz não, não. Agora, se a Atadolfa não te traiu, ela vai responder não, com sangue nos olhos, vai pegar aquele rolete de macarrão e vai dar na tua cabeça e vai falar não te traí. Porque ela vai falar assim, ó, não te traí. Então aqui realmente não traiu. E aí o que impediu o advérbio de negação de modificar o outro advérbio de negação? Foi a vírgula. Então olha só como a língua portuguesa tem serventia no nosso dia a dia. Através do advérbio e através da vírgula, eu evito o chifre e evito a gravidez, por exemplo. Imagina só, você passou na prova do concurso público em primeiro lugar.
Aí tu fica, porra, caraca, você homem, passou na prova em primeiro lugar, tu fica todo cheio de si, não é verdade? Aí tu vai fazer o quê? Vai querer comemorar numa boate. Aí você vai para pegar quem? A mulher mais gata, não é verdade? Tu não vai para pegar qualquer uma. Qualquer uma tu pegava antes, que a maré tava ruim de grana, não é verdade? Agora não, tu quer a mais gata. Aí você vai para um local. Chega lá, você avista quem? A Atadolfa, uma linda morena de olhos azuis. Mas o que estava acontecendo com a Atadolfa? A Atadolfa foi com a sua amiga Jocrete, que é bem mais ou menosinha, porque é isso que mulher bonita faz, leva uma amiga mais ou menos para que ela chame mais atenção. Só que aí lá no dia, o que aconteceu? Os homens estavam com medo da Atadolfa, porque a Atadolfa era linda demais. Aí quem estava pegando todo mundo? Jocrete. Ninguém chegando na Atadolfa, porque estava todo mundo com medo dela. Só que ela começou a ficar bolada, pensar que o problema era nela. Estava com bafo, com CC, com um vestido rasgado, estava abalada, só queria alguém para beijar. Eis que você aparece. Aí você olha na direção dela, vai direto, não fala nada. Ela, ai meu Deus, já fica desesperada. Tu chega lá na frente dela, sem falar uma palavra e faz. Aí, parceiro, conquistou. Chama na chincha, dá um beijão, ela fica apaixonada. Só que para teu azar, a Atadolfa é menor de idade. Tem 17 aninhos, mas parecia que tinha 25, com aquela maquiagem, com aquela roupa. Ela fala assim, poxa, meu bem, eu tenho que ir para casa agora, porque meu pai marcou para eu chegar meia-noite à minha casa. Aí você, que isso? Me dá pelo menos um número do teu celular. Aí ela dá, aí ela vai para casa, beleza. Aí no dia seguinte você liga, e aí, Atadolfa, lembra de mim? Tudo bem? Aqui é o Sidney, de ontem à noite, e aí, que tal? Ela, opa, claro que lembro, meu bem. Aí você manda, pô, que tal a gente continuar aquilo que nós começamos ontem à noite? Aí ela vai falar, ah, meu lindo, só se for agora. Aí você, crente que vai se dar bem, que vai partir pro VIPs, pro mirante. Ela fala assim, vem aqui à minha casa. Aí você já fica bolado, né? Pô, o pai marcou de chegar à casa meia-noite. A menina é menor de idade. Você vai lá para poder namorar, só pode. Só que a menina é linda. E você resolve ir. Quando você chega à casa da menina, ela abre a porta, você percebe que não tem ninguém. Aí você vai, cadê seus pais? Aí ela diz, foram viajar. Aí sabe como é que é, né, homem? Só pensa sacanagem. Aí, porra, vou me dar bem. Aí ela preparou um filmezinho, uma pipoquinha, sentaram no sofá, o cara já começou o quê? Se espreguiçou para começar o serviço. Homem parece um polvo, uma escavadeira, quer passar a mão em tudo. Quando começou a beijar ali, já tentou passar a mão na Atadolfa, só que a Atadolfa teve aula com quem? Com o titio Sidney. Na hora que o cara tentou passar a mão na Atadolfa, a Atadolfa falou assim, não, vírgula, para. Então, ó, a Atadolfa disse, não, vírgula, para. Só que aí você é esperto, né, meu companheiro? Você já tem algum tempo de praia, viu que não estava dando certo, toda hora ela, não, vírgula, para, você tentou outras artimanhas, deu um beijinho no pescoço, uma linguadinha na orelha, um abraço bem apertado para ela sentir a energia. Aí nisso ela ficou mais suscetível, ficou toda arrepiada, acabou esquecendo dos conhecimentos linguísticos. Na hora que você tentou passar a mão de novo, ao invés dela falar, não, vírgula, para, ela falou... Não para, não para, não para, não para, não para. E aí, meu parceiro, engravidou. E aí, acompanha aqui comigo, ó. Quando eu digo não, vírgula, para, este advérbio de negação não consegue encostar no verbo por causa de quem? Da vírgula. Agora, quando eu digo não para, o advérbio modifica o verbo e significa continua. Então, meu companheiro, olha a importância. Isso aqui, essa brincadeira, foi só para mostrar a vocês que aprender língua portuguesa não é só para a prova do concurso público, é para a vida. Então, se vocês pegassem a MC Anitta fazendo um comercial sobre a vírgula, como ela fez aí sobre a camisinha não tem 100% de eficácia, mas a vírgula aqui, ó, tem 100% de eficácia. Muito melhor colocar o Pasquale, por exemplo, do que colocar a Perla, a Anitta, que fizeram o comercial da camisinha. A camisinha vai estourar. A vírgula é 100% de eficácia. Agora, meu companheiro, para a gente continuar a nossa batida aqui e mostrar a importância da classe gramatical, tá vendo essas duas frases? Tá vendo a palavra alto aqui? Nós vamos analisar morfologicamente, semanticamente e sintaticamente. Morfologicamente, semanticamente e sintaticamente. Vamos perceber a importância da classe gramatical. Sidney, ferrou.
Porra, palavra alto, mesma grafia, mesma pronúncia, o que eu vou fazer? Para nossa sorte, toda vez que a gente confunde uma classe gramatical com outra, uma é variável, outra é invariável. Então é só ver se eu consigo modificar, se eu consigo jogar para o feminino ou para o plural. Geralmente, quando eu pego a palavra alto, eu confundo em adjetivo ou o quê? Advérbio. E aí, olha só como é que ficou tranquilo. O adjetivo é classe o quê? Variável. E o advérbio é classe invariável. Então, se eu conseguir modificar a palavra, é adjetivo. Se eu não conseguir modificar a palavra, é o quê? É advérbio. Então, ó, Sidney fala alto. Coloca aqui Sidneia. Sidneia fala alto ou Sidneia fala alta? Sidneia fala alto. Consegui modificar? Não. Então, se eu não conseguir modificar, é invariável, portanto, é advérbio. Agora, Sidney é alto. Coloca Sidneia. Sidneia é alto ou Sidneia é alta? Sidneia é alta. Então, consegui modificar, não consegui? Então, é variável, portanto, é adjetivo. Agora ficou fácil, porque eu preciso classificar semanticamente, sintaticamente, mas eu já fiz o quê? Morfologicamente. Então, você que está em casa, diz para mim, o advérbio semanticamente indica o quê? Ó, uma circunstância. Então, aqui, ó, indica semanticamente uma circunstância. No caso aqui, uma circunstância de modo, porque é o modo como Sidney fala. Fala o quê? Fala alto. E o adjetivo? O que o adjetivo indica semanticamente? A gente sabe, indica uma característica. Então, adjetivo sempre indica característica, estado, qualidade, atributo e por aí vai. Agora, e sintaticamente? O advérbio sintaticamente sempre será um adjunto adverbial. E aí observa, a função sintática é a adjunta adverbial. Quando a gente diz adjunta adverbial de modo, a gente já está entrando na seara da semântica. Mas é para mostrar que na língua portuguesa, morfologia, semântica e sintaxe estão sempre interligadas. Agora aqui embaixo, morfologicamente é um adjetivo e sintaticamente, eu já disse lá no início da aula que o adjetivo pode ser um predicativo ou pode ser um adjunto adnominal, mas isso quando não tem um verbo de ligação. Porque se tiver verbo de ligação, como tem aqui no caso, obrigatoriamente eu tenho um predicativo do sujeito. Então aqui, ó, é predicativo do sujeito. Então, resumo da ópera. Na frase Sidney fala alto, a palavra alto nesse contexto, morfologicamente é um advérbio, semanticamente é uma circunstância de modo e sintaticamente é um adjunto adverbial. Na frase Sidney é alto, a palavra alto nesse contexto, morfologicamente é um adjetivo, semanticamente é uma característica e sintaticamente é um predicativo do sujeito. E para ver se você está esperto ou não, olha a pergunta que eu vou te fazer. Qual é a classe gramatical da letra A? E aí, diz para mim, pensa um pouquinho. Pensou? Chutou uma porrada de coisa, não é? Eu vou te dizer, depende do contexto, porque na língua portuguesa tudo depende do contexto. O a pode ser um artigo, pode ser uma preposição, pode ser um pronome, pode ser até um substantivo. Se eu falar que o a é a primeira letra do alfabeto, é um substantivo. Agora, em provas, normalmente a distinção para confundir o aluno é entre o artigo e a preposição. E mais uma vez, olha a nossa sorte. Artigo é variável, então dá para modificar e virar o, dá para modificar e virar as. E a preposição é invariável, então vai sempre manter aquele a ali. Beleza? Tranquilo ou não tranquilo? A própria palavra alto que a gente acabou de classificar, numa frase teve uma classificação e na outra uma outra classificação, porque foram contextos diferentes. Agora, para mostrar como é que isso tudo cai na prova, galera, vamos observar algumas questões. E aí é óbvio que o universo do concurso público é vastíssimo. Eu fiz uma seleção de algumas questões. E eu nem coloquei todas as questões que eu poderia colocar, porque no desenrolar da aula a gente já foi fazendo isso. Por exemplo, quando eu trabalhei aquela frase do artigo, em que eu coloquei um guarda multou a Atadolfo e na outra o guarda multou a Atadolfo, já poderia ser uma questão, mas eu já tinha feito, então não tinha por que colocar aqui. Então vem aqui comigo, ó.
a gente vai fazer sempre na batida de certo e errado. Então, olha só essa primeira questão. Certamente, o hipertexto exige do seu usuário muito mais que a mera decodificação das palavras que flutuam sobre a realidade imediata. Então, aqui a gente tem um fragmento de texto e agora tem o comando da questão. Seria mantida a correção gramatical caso o elemento do fosse inserido entre mais e que. Então, aqui, ó, se eu botar... Olá, meus amigos, tudo bem? Sou o professor Luiz, desculpa interromper essa sua grande videoaula, mas muitos de vocês estão perguntando, professor, e o PDF dessa aula? Onde que está o PDF dessa aula? Atenção, o PDF dessa aula, a gente pede uma pequena contribuição aqui para a nossa plataforma da Lá Concursos, né? Olha só, atenção, todos os PDFs, não só dessa aula, mas todos os PDFs que eu falo que é do curso do TJ, da playlist da Lá Concurso TJ Pará 2019, né? Mais o Personal Coach. O que é o Personal Coach? É a nossa ferramenta pedagógica, ou seja, você pode assistir também esse vídeo, tá, lá na plataforma através do Personal Coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Você vai ter um treinador pessoal aqui, a gente vai controlar você, a gente vai ranquear, nós vamos acompanhar o seu desempenho. Professor, quanto custa os PDFs e mais o Personal Coach? Apenas R$ 29,90 é o preço aí dessa pequena contribuição desse projeto aí da Lá Concurso, ok? Forte abraço, já, tchau. Mais do que. Aí ficaria, geralmente o hipertexto exige do seu usuário muito mais do que a mera decodificação das palavras que flutuam sobre a realidade imediata. E aí é o seguinte, quando a gente traça, como foi aqui, uma situação de comparação, eu posso sim utilizar do que ou então simplesmente que. Eu posso falar que fulano é mais esperto que o Beltrano, ou então que fulano é mais esperto do que o Beltrano. Ou seja, esta preposição aqui é facultativa. E se é facultativa, não vai alterar em nada. Então, quando o camarada diz que vai ser mantida a correção gramatical, a questão está o quê? Certa. Então, aqui, ó, questão 1, pode botar o Czinho aí de certa. Tá certa, meu companheiro. Agora vamos para a questão 2. Ó, acabamos de fazer uma questão de preposição, só para mostrar como é que são as possibilidades. Agora vem aqui comigo, ó. Muitos acreditam que chegamos à velhice do Estado Nacional. No coração histórico da sociedade moderna, a Comunidade Europeia, né, CE, supranacional, parece dar especial crédito à tese de que a soberania político-nacional vem fragmentando-se. Aí olha o que o camarada diz aqui. Os substantivos velhice, tá aqui, ó, vamos lá ao texto, e tese, tá aqui, estão empregados no texto de forma indefinida e com sentido genérico. Opa. Vamos lá, ó. Tá trabalhando aqui a questão do artigo. E aí você vai falar, caraca, Sidney, eu nem imaginava que era artigo. Afinal de contas, eu estou trabalhando aí um substantivo. A gente está com uma questão que apresenta o uso do acento grave, indicativo do fenômeno da crase, que é a fusão da preposição a mais o artigo a. A questão perguntou sobre um substantivo e está perguntando se é forma indefinida e sentido genérico. Caramba, é muita coisa. Hoje na aula a gente já mencionou isso. É o seguinte, meu companheiro. Quando eu generalizo, ou seja, sentido genérico, eu não uso artigo. Agora, quando eu especifico, quando eu determino, eu obrigatoriamente uso o quê? Um artigo. E para ter crase, tem de ser um artigo definido.
porque crase é sempre em termo determinado. Então, não pode ser em sentido genérico, é em sentido que específico. Então, a questão está o quê? Está errada. Se fosse em sentido genérico, nós não colocaríamos o acento grave. Aqui teria apenas uma preposição. Não teríamos o artigo, portanto, não teria a fusão do a preposição mais o artigo, não teria o acento. Tranquilo? Então, a questão está errada. Show de bola? Agora vamos para a próxima questão. Olha só o camarada aparecendo aqui. Falei que ele era galho fraco em concurso, mas ele aparece de vez em quando, né? Olha só. Se o numeral ordinal, 73 aqui, ó, e um azinho, fosse escrito por extenso, a forma correta seria 73ª. Caramba! Vamos lá. Perdão. Vamos lá. Para quem gosta de futebol, acompanha aí que o camarada é campeão, bicampeão, tricampeão, tetracampeão, pentacampeão, hexacampeão, heptacampeão. Ele tá ligado que aqui, provavelmente, o cara não vai escrever 7. Assim como ele não coloca 7 campeão, coloca heptacampeão, não é? E aqui, vai ser 7 campeão, vai ser o quê? Aliás, aqui não é campeão, aqui é o ordinal, que vai ser escrito por extenso. Então, não vou colocar 70ª, eu vou colocar apenas 73ª. Então, isso daqui é um conhecimento que você provavelmente absorveu na época do ensino fundamental e que nesse momento foi cobrado para testar o quê? A tua atenção, né, parceiro? Ninguém vai botar 70ª, né? É 73ª. Então, a questão tá o quê? Tá errada. Agora, vamos para a próxima. Ih, olha o que o camarada fez aqui, ó. O vocábulo inaturável é formado por derivação e tem o mesmo radical do vocábulo desnaturado. Vamos lá. Aqui é o seguinte. Eu tenho aturável. Aí o camarada bota in. Beleza. Então, aturável é aquilo que eu aturo. Inaturável é aquilo que eu não aturo. Então, este in tem um valor de quê? De negação. Então, beleza. A questão falou para mim que é formado por derivação. Tranquilo, tranquilão. Então, a gente colocou aqui esse prefixo com valor de negação. Aí, a gente pega a palavra desnaturado, que a gente também tem aqui um prefixo. Só que esse prefixo já não é, por exemplo, de valor de negação. Ele é um valor de contrariedade, né? Contrário. Tranquilo. Só que a questão não está falando sobre isso. A questão está perguntando sobre o radical. Então, aqui, ó, aturável, o radical é atur. E desnaturado, o radical é natur. Então, se um é atur e o outro é natur, o radical não é o quê? Não é igual. Então, a questão está errada, porque ela disse que o radical é igual e não é igual. Agora vamos para a próxima. No aterro Bandeirantes foi instalada no ano passado a usina termoelétrica Bandeirantes, uma parceria entre a prefeitura e a Biogás Energia Ambiental. Bandeirantes, né? A substituição de foi instalada por instalou-se prejudica a correção gramatical do período. E aí observa, futuramente a gente vai até estudar isso daqui em outro assunto. Mas aí, como era classe gramatical, a gente já colocou aqui uma questão voltada para o verbo. Só que o verbo aqui
Foi trabalhado na concepção das vozes verbais. Aí, quando a gente pensa em vozes verbais, a gente tem a voz ativa, a voz passiva e a voz reflexiva. Ao pensar na voz passiva, superficialmente estudando pela gramática, a gente sabe que é aquela na qual o sujeito sofre a ação. Só que eu tenho uma divisão aí também. Eu tenho a voz passiva sintética e eu tenho a voz passiva analítica. Como é que eu vou pensar? Síntese faz eu pensar em coisa pequena, resumo. Então, a voz passiva sintética é menor. Então, eu tenho o verbo mais pronome ser. E a voz passiva analítica, ela é maior. Ou seja, o que antes era um verbo mais um pronome ser, vai virar uma locução verbal, composta de um verbo auxiliar mais um verbo principal. Verbo principal no particípio, verbo auxiliar é o verbo ser. Aí o camarada está dizendo que a substituição de foi instalada, que está aqui, ó, por instalou-se, prejudicaria a correção. Então vamos lá, ó. No aterro Bandeirante foi instalada no ano passado a usina termoelétrica. Então o que foi instalada? A usina termoelétrica. Então aqui, ó, eu tenho o sujeito, paciente, e aqui eu tenho uma locução verbal. Aí eu vou tirar o foi instalada e vou botar instalou-se. Então, no aterro Bandeirante, instalou-se no ano passado a usina termoelétrica Bandeirante. Então, instalou-se a usina. Quem instala alguma coisa. Eu tenho uma voz passiva sintética, um sujeito paciente, tranquilo. Então, aqui, na verdade, o que aconteceu? Eu apenas tirei a locução verbal e coloquei o verbo pronominal. Então, deixou de ser voz passiva analítica e passou a ser o quê? Voz passiva sintética. Mas ainda assim continuou o quê? Voz passiva. Ainda assim, a usina termoelétrica continuou como sujeito paciente. Então, não há nenhum prejuízo. Quando o camarada diz aqui que prejudica a correção gramatical do período, isso é mentira. Então, a questão está o quê? Errada, porque não prejudica, tá? O CESP adora fazer isso, tá? Não prejudica. Vamos para a próxima. Questão 6 aqui comigo, ó. Segundo o documento, o país demonstra o que pode ser atingido quando o Estado tem recursos para combater a fome. A substituição da expressão pode ser atingido por se pode atingir, mantém a correção gramatical e as informações originais do período. Vamos lá, ó. Eu tenho aqui, ó. Pode ser atingido e ele pede para substituir por se pode atingir. Meu companheiro, tem que tomar cuidado porque ele destaca o termo que você vai retirar do texto, mas ele não destaca o termo que você vai colocar. Então você já tem de ter uma atençãozinha, ó. Ele botou que vai substituir um por outro. E aí, depois dessa preposição por aqui, eu tenho que ficar ligado em qual é a expressão. Então, eu vou chegar e vou tirar esse pode ser atingido e vou botar se pode atingir. Mais uma vez, o que foi feito aqui? Nós tiramos uma estrutura de locução verbal, em que eu tinha uma voz passiva analítica, e botamos agora uma voz passiva sintética, que seria pode-se atingir. Só que é o seguinte, aqui o camarada botou se pode, porque antes apareceu um que. E o que, ele é atrativo. Aqui no caso é uma conjunção integrante, mas poderia ser uma conjunção subordinativa, poderia ser um pronome relativo, o que é sempre atrativo. Então fica ligado. Então por isso o pronome ser ficou junto ao termo que. Então a questão está perfeita. Vamos ver se ele disse isso mesmo. Ó. A correção gramatical e as informações originais do período são mantidas, né? Mantém. Então, meu companheiro, aqui está certo.
certinho, tá? Então vamos para a 7ª questão. Vamos lá, ó. A principal distinção é que não existe partida. O veículo liga como se fosse acionado por um interruptor. A palavra partida complementa o sentido da forma verbal existe. Então vamos lá, ó. Quando o camarada coloca no CESP que a palavra partida complementa o sentido da forma verbal existe, está querendo dizer que partida é um complemento do verbo. E aí eu vou pensar, a partir do momento, se é um complemento verbal, é um objeto, direto ou indireto. É assim que a gente vai pensar. Complemento verbal, objeto, direto ou indireto. Só que aí observa o verbo. É o verbo existir. E aí você já deve ter estudado isso em algum momento. Por exemplo, quando a gente estuda tipos de sujeito, a gente estuda que o verbo haver, no sentido de existir, ocorrer e acontecer, é um verbo o quê? Impessoal. Mas o existir, o ocorrer e o acontecer são verbos o quê? Pessoais. Portanto, são verbos que possuem sujeito. Mas e se a gente for analisar de acordo com a transitividade? Se eu pegasse o verbo comer, por exemplo, Pedro comeu um biscoito. Quem come, come alguma coisa. Ou seja, o verbo comer, nesse contexto, está pedindo um complemento, está pedindo um objeto. Agora, quem existe? O que existe? Existe. Então, é um verbo intransitivo. E este verbo aqui, nesse contexto, intransitivo, ele não pede complemento, porque ele possui sentido completo. Se ele não pede complemento, a palavra partida não tem como ser o complemento do verbo, porque, na verdade, esse verbo é intransitivo. A palavra partida aqui funciona como sujeito. Existe ou não existe o quê? Partida. Então, partida é o sujeito e não o objeto, não o complemento do verbo. Então, aqui, ele está dizendo que é o complemento do verbo, está errado. Então, questão 7, errada. Tranquilo, meu companheiro? Vamos para a questão 8. Questão 8 está assim, ó. Esse paradigma compreende, né, certo número de ideias e valores que diferem nitidamente dos da Idade Média. Os vocábulos dois e da provêm ambos da contração da preposição de com outro vocábulo. Em dois, com um pronome demonstrativo e em da com um artigo definido. Então vamos lá. Aqui o dois é a preposição de mais o os. O da é a preposição de mais o a. Agora vamos ver se o os é realmente um pronome demonstrativo e se o a é realmente um artigo definido. Então vamos lá. Quando eu digo esse paradigma compreende certo número de ideias e valores que diferem nitidamente daquelas da Idade Média, ou seja, daquelas ideias, se eu posso pegar este termo aqui e substituir, aliás, não é nem, aqui é valores, né? Dois da Idade Média, então, daqueles da Idade Média, então, dos valores da Idade Média, se eu posso substituir esse hoje por aqueles, é porque é um pronome demonstrativo, então tá certo. E a Idade Média, ou da Idade Média, esse D mais A, esse A é realmente um artigo. Então aqui, D, preposição, mais os, pronome demonstrativo, da preposição de, mais a, artigo. Então a gente fez aqui o que a gente chama de contração, tá certinho. A própria questão me disse o conceito, tudo beleza, tudo perfeito, então questão certa. Vamos para a questão 9. O exercício de poder
ocorre mediante múltiplas dinâmicas formadas por condutas de autoridade, de domínio, de comando, de liderança, de vigilância e de controle de uma pessoa sobre outra, que se comporta com dependência, subordinação, resistência ou rebeldia. A preposição mediante, vamos lá, mediante, estabelece relação de movimento entre exercício do poder, de poder, e múltiplas distâncias. Então vamos lá, o exercício de poder ocorre mediante múltiplas dinâmicas, ou seja, por meio de múltiplas dinâmicas. Então aqui, meu companheiro, não tem nada a ver com movimento. Até é uma preposição, mas não indica movimento, indica o meio. Agora, você deve estar bolado, Caramba, preposição, aqui a gente tem uma preposição acidental. E para que você tenha isso no teu material, então a questão está o quê? A questão está errada porque não indica movimento. Então anota aí, está errada. Mas para que você tenha isso no teu material, acompanha aí, Eu tenho aqui, as preposições acidentais. As preposições essenciais são aquelas: a, ante, até, após, com, contra, desde, entre, para, per, perante, por, sem, sob, trás, sem, sob, trás, sem, sob, trás, atrás. Beleza. Agora aqui, as preposições acidentais são as palavras que, além de exercerem a função de preposição, também podem ter outras funções morfológicas. As principais são exceto, consoante, durante, mediante, afora, fora, segundo, tirante, visto e senão. Aí, para vocês perceberem quando funciona como preposição acidental. Então, olha aqui, ele foi o segundo nadador com o melhor tempo. Então, o termo segundo aqui, na verdade, está funcionando como um numeral. Agora, quando eu digo a mulher agiu segundo suas convicções, está funcionando como uma preposição acidental, porque a mulher agiu conforme suas convicções. Entenderam o esquema da coisa? Então, isso é uma preposição acidental. Agora, perceberam que o camarada não trabalhou na questão o teu conhecimento sobre as preposições acidentais? Então, você não precisa, por exemplo, ficar gravando quais são as preposições acidentais. Ele vai te dizer que é uma preposição. Ele não vai te perguntar se é essencial ou acidental. Agora, ele vai trabalhar em cima do conceito, da relação que aquilo está estabelecendo. E é só você observar o contexto. E aqui, notoriamente, não tem um contexto de movimento. Por isso que a questão está errada. Tranquilo? Agora, vamos para a questão 10. Para a gente fechar com chave de ouro. Acompanha aí comigo. Para não envelhecer, essa vilã dos contos de fadas ultrapassa todos os limites e quebra todos os intérditos. A preposição para, que expressa uma ideia de finalidade, poderia ser corretamente substituída por com o intuito de ou por a fim de. Vamos lá. Este para indica finalidade, objetivo. Então, para não envelhecer, com o objetivo de não obedecer, de não envelhecer, a fim de não envelhecer, com o intuito de não envelhecer. Então, está perfeita, está tranquilo. Então, aqui, meu companheiro, a questão está certa. Então, fechamos com chave de ouro. Agora, mensagenzinha final aí para você, meu companheiro. Afinal de contas, quem faz concurso do SESP tem que estar sempre motivado. Nunca deixe alguém dizer que você não pode fazer alguma coisa. Se você tem um sonho, tem que correr atrás dele. As pessoas não conseguem vencer e dizem que você também não vai vencer. Se quer alguma coisa, corre atrás. E é o seguinte, já reparou quem é que fala que você não vai conseguir? É sempre o camarada que não conseguiu nada, é aquele derrotado. Aí ele quer te destruir também, porque se ele não conseguiu nada, ele não quer que você consiga. Mas vai perguntar a um juiz federal se vale ou não vale a pena estudar. É óbvio que ele vai falar sim. Gente, no nosso país então, aliás em qualquer local, há apenas uma porta para ampliar os nossos horizontes.
E esta porta é a porta da educação. Aqui não é um colégio, não é uma faculdade, mas eu sou professor e não apenas um professor de cursinho. Eu não estou professor, eu sou professor. Então eu quero que vocês não apenas adquiram esse conhecimento, mas peguem esse conhecimento e utilizem não só para a prova do concurso público, mas para a vida, e que isso modifique a vida de vocês realmente. Então, espero ter contribuído um pouquinho para a aquisição do conhecimento de vocês. Avalie a aula, que é sempre importante. Qualquer coisa, me dá um retorno no Facebook ou no e-mail, porque o teu feedback faz a gente sempre melhorar a aula, até mesmo porque a gente faz a aula para que você possa gabaritar a prova, tá? Ide em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho. Quero agradecer você que ficou no final da nossa videoaula e dar 3 recados para vocês aí da Lá Concurso, né? O primeiro é o seguinte: o PDF e mais o Personal Coach, que é a nossa grande ferramenta pedagógica para acompanhar e potencializar, acelerar seus estudos por apenas R$ 29,90. Esse é o PDF mais a metodologia, ou seja, você vai assistir os vídeos, os mesmos vídeos, mas aonde? Na nossa plataforma no YouTube, a nossa plataforma do site, ok? Por R$ 29,90. E também, lembrando para vocês que nós estamos preparando uma ultra revisão de véspera de no mínimo 20 horas, tá? Eu coloco no mínimo porque eu tenho certeza que nós iremos aí ultrapassar, né? Essa carga horária de 20 horas do conteúdo focado para o TJ Pará. Essa revisão é 100% baseada em exercício da banca do CESP, né? Que a gente já começou os preparativos dessa nossa super revisão. Começará a ser disponibilizado esse conteúdo a partir do dia 6 de janeiro. E essa super revisão é pay-per-view, tem que ser no site da LAC, por apenas R$ 39,90. E se você quer mandar um recado, conversar com o professor Luiz Antônio, faço um chamamento para vocês que nós temos um programa semanal chamado Concurseiros, que a gente transmite ao vivo, sempre às 19 horas, horário de São Paulo. E o primeiro programa, o programa de estreia, dia 30/10, estarei aqui com vocês. Bacana? Então, forte abraço com vocês e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau. Fui! Clique lá.